Ele que é um palmeirense de 4 costados, está com a gente aqui. Bom dia, ministro. Bom dia, Datena. Queria mandar saudações corintianas ao Betting aí, que eu sei que ele não é corintiano, não. Eu sei que ele que não é corintiano. Aqui é Vai Corinthians. Viva o Corinthians. Sofrido ontem. Pensei que você ia aparecer com a camisa do Palmeiras aí. Pensei que ia desmascarar você com a camisa do Palmeiras aí. Não tem chance, né, ministro? De jeito nenhum. Tá no gen. Coisa verde. O ministro é corintiano de 8 costados. Aqui, ó. Sabe o que eu vou fazer com você, ministro? Eu vou arrumar uma camisa do Neto autografada, 2. Uma para você e uma para você dar pro Lula. Tá bom para você? Tá bom para você? Vou ficar muito feliz, Datena. Vou ficar muito feliz. Porque Neto foi grande ídolo corintiano. O Lula é fã do Neto, ele não perde o programa do Neto. E o Padilha deve ser também, mas o Lula é fã do Neto, ele não perde o programa do Neto. Daqui a pouco eu vou ligar pro Neto para ver se ele arruma a camisa. Você sabe o que eu gosto de fazer, Datena? Não. Você sabe o que eu gosto de fazer, Datena? Às vezes eu ouço o jogo pela a transmissão do Neto lá, aquela TV pelo YouTube que eles montaram ali, às vezes. É a Rádio Craque Neto que está estourando a boca do balão. O Neto é um fenômeno, né? O Neto um dia falou que o jogador estava correndo tanto que parecia que tinha 2 pulmões. Aí gozaram o Neto pra caramba, né? Eu cheguei para ele e falei assim: ô Neto, é o seguinte, você é um gênio como jogador e você é um gênio para comentar. Aí peguei e dei um saco de livro que eu tinha no meu camarim e falei: dá uma lida, porque se você aperfeiçoar o seu conhecimento, você vai ser o maior cara do esporte, da TV e do virtual. Não deu outra. O Neto leu aquele saco de livros, eram de grandes personalidades, Churchill, enfim, era John Fitzgerald Kennedy. O Neto, ele é tão inteligente que ele leu aquele saco de livro que eu dei para ele e continuou lendo até bula de remédio. Ele lê tudo quanto é livro que você pode imaginar, e ele se tornou um autodidata. Hoje ele é um cara que não comete erro de português, nem precisava, porque todos nós cometemos, ninguém precisa falar o português ao pé da letra, mesmo porque é a língua mais difícil de todas as línguas do planeta. Mas ele adquiriu um conhecimento que o levou, ele é uma prova clara de que o saber é muito importante, que qualquer base de qualquer nação é a educação. E o Neto se tornou uma figura extraordinária também em termos de conhecimento. Às vezes ele me dá show sobre todo tipo de assunto. Eu fico muito feliz com isso. Ministro, como é que estão as relações do governo, relações difíceis, num país que, sem reforma política, o presidente é refém totalmente do... Um segundinho só, ministro. Ô, Neto, eu estou aqui com o ministro Padilha, e o ministro Padilha vai falar ao vivo, e o ministro Padilha diz que ouve os jogos na Rádio Craque Neto. Mentira. E o Lula já disse para mim que um dia, muito tempo lá atrás, quando eu ainda conversava com o Lula disse para mim que ele era seu fã, que não perdia um programa seu. Então, eu queria que você desse uma camisa pro Padilha assinada. Lógico. E outra pro presidente Lula. Lógico, primeiro um abraço carinhoso pro ministro Padilha, que ele continue fazendo o bem pro povo, que é a coisa mais importante. E eu fico muito feliz de saber que eu tenho um ouvinte classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, qualquer tipo de classe, ela é muito bem-vinda na Rádio Craque Neto, na Rádio Bandeirantes, que é um canhão. Pô, ministro, é uma honra e será muito bem... Vou até dar um autógrafo pro senhor. Mas é isso mesmo que eu quero, Neto. Você ficou inteligente comigo, mas continua meio burrinho também, que nem eu, né? Eu estava contando do saco de livro que eu te dei, mas eu quero uma camisa autografada para ele, uma pulula. Já levo hoje. Você leva hoje? Já levo hoje para você. Quando eu peço para os outros, você demora um mês para entregar, né? Agora para ministro. Pro ministro pro não, ministro tem que claro, ser hoje. Claro. E pro Barba tem que ser hoje também. Olha, o Neto é o mais brilhante comentarista de rádio, televisão e do virtual. Eu estava contando a história do saco de livro que eu te dei, hoje você é muito mais bem informado do que eu. É um negócio impressionante que prova, e o Neto ajuda muito crianças em fase escolar, né? Até ajudou a construir uma escolinha. O saber é o mais importante que tudo, né?
Fala pro ministro rapidinho, porque ele é o entrevistado. Não, lógico. Como é que tá o Corinthians, ô Neto? O que você acha do Corinthians? Na verdade, o Corinthians hoje fez um jogo muito técnico e tático, inteligente na marcação, não deu chance pro New Old Boys, mesmo na Argentina, ter muita chance de gol. No segundo tempo, o Luxemburgo foi mais inteligente ainda em colocar mais dois, o Fagner e o Fábio Santos, um na ala direita e outro na ala esquerda. Ele recompôs mais 3 zagueiros e ele não sofreu. O Corinthians não sofreu ontem, o que isso é muito bom. E aí consegue uma classificação, ganha 3 milhões já na Sul-Americana. Para mim vai enfrentar o Estudiantes, que já ganhou de 3-0 do Goiás. Já está nas quartas de final da Sul-Americana, joga domingo contra o Curitiba, já melhorou no Brasileiro, já está na semifinal, joga contra o São Paulo, que é 16, já ganhou o primeiro jogo de 2-1. Nos últimos 10 jogos, o Corinthians ganhou 9 jogos e empatou 1, né? Mudou totalmente a estratégia de desempenho. Quando uma pessoa tem liderança, que é o caso do Luxemburgo, e que eu fico muito feliz, e que é o que o Lula tem, liderança. Viu como está falando bem o Neto, é gênio. E a gente se esquece quando a gente começa a trabalhar com quem foi ídolo da gente. Eu comecei a fazer reportagem com o Neto lá na TV Globo quando era muito pequenininho. O Neto era molequinho, eu já tinha... Sou 10 anos mais velho que o Neto. Mas o Neto sempre foi um menino muito inteligente e bacana. Eu lembro do Neto estreando com 16 anos. Eu lembro do Neto jogando, entrando em campo com 16 anos pelo Guarani. O moleque impressionante. O ministro está dizendo que lembra de você estreando com 16 anos. Para começar, o Neto, porque o objetivo é entrevistar o ministro, já não vai dar mais para entrevistar, porque a gente leva para um lado que, de repente, a entrevista fica em segundo plano. Mas faz a primeira pergunta para o ministro Padilha, que é o ministro dos mais importantes do governo Lula, responsável por articulação política e daí por diante. Mas já faz a primeira pergunta para ele. Bom dia para você, meu irmão, e eu te amo. Eu também te amo. A pergunta para o ministro Padilha é bem simples do meu entendimento, né? Eu acho que quando a gente tem um país que ficou dividido durante um bom tempo, eu acho que o que vocês estão fazendo é procurar o máximo possível a articulação para que tudo possa ser resolvido de uma maneira democrática. Eu acho que esse é o primeiro passo para que a gente possa dar certo, né, ministro? Ô, Neto, você foi no ponto, né, Neto? Porque a gente viveu, como você falou, anos do país dividido, sem ninguém respeitar a regra, disputa. Você em campo, certamente você teve vários adversários, mas você nunca teve inimigo. O fato do cara ser seu adversário político, ter uma opinião diferente, não é motivo para ser seu inimigo. O Brasil viveu um período onde as pessoas tinham inimigos, não adversários políticos. Então, nosso esforço todo aqui é na relação com os governadores, prefeitos, com a sociedade e o Congresso Nacional, tentar restabelecer a democracia, né? Vocês viram hoje, saiu preso, né? Foi preso o antigo diretor da Polícia Rodoviária Federal, que usou a Polícia Rodoviária Federal para tentar impedir o resultado das eleições, impedir as pessoas de votar no segundo turno. Você lembra daquelas várias operações? Depois, quando teve o resultado da eleição, em nenhum momento tentou coibir a preparação dos atos golpistas, do terrorismo do dia 8 de janeiro. A gente está conseguindo sufocar isso para restabelecer a democracia e mostrando que com democracia, às vezes é mais difícil, a gente sabe, mas com democracia, com diálogo, com disposição, inclusive de negociar com forças políticas, você consegue fazer o Brasil avançar. É o único caminho. Nós aprovamos uma reforma tributária que há décadas se tenta aprovar, nunca tinha sido aprovado no ambiente democrático, aprovamos a reforma tributária, aprovamos o novo marco fiscal, o Brasil começa a entrar no rumo, os juros começam a cair, a gente começa a retomar a possibilidade de voltar a crescer. Então, o nosso principal desafio é salvar a democracia brasileira para que as pessoas possam continuar divergindo, mas dentro do ambiente democrático, respeitando de forma civilizada, e assim a gente vai construindo a retomada do crescimento do nosso país. O Bolão, nunca mais se põe aqui, porque você fez a pergunta mais inteligente que poderia ser feita ao Padilha, até acabou com a entrevista. Por isso que
eu odeio colocar você aqui porque você fala que eu te ajudei na carreira. No fim, a criatura é mais importante que o criador. Vai te catar, Neto. Você devia fazer uma pergunta menos inteligente, né? Você quer me ferrar? Ele soltou, você faz a pergunta mais inteligente. Não, mas eu acho que a gente precisa disso, né, Datena? É isso. Todos os sentidos. Criar pontes. Um beijo grande, É isso Netão. Bom programa Beijo hoje. pra você. O Neto está fazendo E um sucesso com o apito final, com o programa dele. E o Neto é um fenômeno. E a gente esquece, viu, ministro, eu ia dizendo, que de repente a nossa profissão nos coloca ao lado de pessoas que quando abandonam, por exemplo, o futebol, começam a trabalhar com você. Eu já trabalhei com Pelé, Rivelino, Sócrates, Gerson, como comentaristas, Mário Sérgio. E quando você trabalha com esses caras, você esquece o que eles fizeram. O Neto, em 90, que o Lazzaroni não levou para a seleção brasileira, foi eleito na época que tinha cracassos de futebol, o melhor jogador do Brasil. Muita gente esquece, mas a maioria lembra que o Neto foi um dos maiores fenômenos do futebol brasileiro. E é um coração maravilhoso. Bom dia, Neto. Bom dia pra você. O Neto deu o campeonato brasileiro pro Corinthians de 90 sozinho. Tá bom, eu vou dispensar o Neto aqui, porque senão o Johnny bota ele no meu lugar aqui também. Tchau, Neto. Beijo grande para você. Pergunta foi importante, viu, Padilha? Foi fundamental essa pergunta, foi genial, porque vem na direção daquilo que eu estava pensando. Você está falando em reforma tributária, claro que é importante, o Brasil precisa de uma série de reformas. Falou-se primeiro que a reforma da Previdência, se não fosse feita para ferrar os velhinhos, ia quebrar o Brasil. O Brasil quebrou do mesmo jeito. Está certo que houve a pandemia. Então, a reforma da Previdência, em relação à aposentadoria, não era aquela coisa que diziam. Não é? Acho que ela foi mal feita, prejudicou muita gente e pode ser revista no futuro. Porque o aposentado tem que ser tratado melhor que qualquer pessoa no Brasil, porque foi ele quem ajudou a construir nossa história. Um país que joga fora a sua história tratando mal o seu aposentado, isso por todos os governos, né? É um país que despreza o passado e, por consequência, quem não pensa na história não pensa no futuro. A mesma coisa acontece com as crianças. Infelizmente, hoje em dia no Brasil, é essa a função de um governo voltado para o social do Lula que tem que fazer. Agora, é exatamente isso. Se fala em reforma de todo jeito, mas não se fala em reforma política. A reforma política faz, por exemplo, o Lula dar a mão para o Maluf para eleger o Haddad. Faz, por exemplo, o Lula abraçar o Antônio Carlos Magalhães para ter governabilidade. Né? Mas isso é o princípio da democracia? Desde que não houvesse o toma lá da cá. Porque esses caras nunca fazem acordo, e principalmente as figuras que eu falei, nunca fazem acordo se não ganhar alguma coisa, ou grana ou cargo, principalmente cargo, importância e poder. Porque para essa gente é muito mais importante poder, cargo, do que dinheiro, porque dinheiro eles têm pra caramba. Ou já tiveram pra caramba, o Antônio Carlos já morreu. Eu estou dizendo várias figuras. Então, o cara, para governar no Brasil, ele tem que abraçar Deus e o diabo. Quando que a gente vai ter uma reforma política em que o refém seja o presidente da República e não seja mais o presidente da República? Tem muita gente que o Lula não pode nem ver e tem que conversar para fazer pontes. Se não fizer ponte, que nem o Bolsonaro. Falou que não ia cair no toma lá da cá e foi obrigado a cair na mão do Centrão, que eu nunca vi mais um Centrão cada vez mais ávido todo dia. Mas até por isso, eu sei que a sua resposta ela tem que ser uma resposta política, porque o senhor é um articulista que constrói pontes e sem pontes o governo não consegue tomar as suas decisões. Quando é que nós vamos ter uma reforma política que torne o presidente mais independente? Claro, sem ser policiado para não virar ditador. Isso já aconteceu lá no Senado romano, que não deixava o César virar César totalmente. Quando o César enlouquecia, o Senado cortava a cabeça do César e dizia, peraí, que o poder é do povo para o povo e não do bolso para o bolso. Quando é que a gente vai ter uma reforma política, ministro? Datena, eu acho que esse é um bom debate. A gente precisa, à medida que vai amadurecendo a nossa democracia, o nosso esforço agora é salvar a democracia, né? Sufocar de vez, isolar de vez aqueles que apostaram em fazer um golpe no país no dia 8 de janeiro.
E eu acho que uma coisa muito importante que você está falando é cada vez mais ir fortalecendo os partidos políticos. Essa coisa da federação, por exemplo, é um passo importante, viu, Datena? Porque o que está acontecendo? Antes, um partido vai ter eleição municipal ano que vem, né? Aí os partidos se coligavam na eleição municipal para eleger mais vereador, uma tática ali de ocupar mais espaço na Câmara. Passava a eleição, um não tinha compromisso com o outro mais e ia refazendo os compromissos. Essa mudança da regra da federação é um passo já. Ou seja, fechou uma federação, naqueles 4 anos, pelo menos, tem que estar o compromisso de estar junto. Então, reduz isso que você falou, da negociação pontual. Por exemplo, o PT fechou uma federação com outros 2 partidos, tem construção agora no Congresso de outras federações. Eu acho que isso vai ser um avanço importante, viu, Datena? E o outro é fortalecer a democracia, né? O Brasil tem uma democracia muito frágil. A gente, quando olha o que já se avançou em outros países, né? Sobretudo quando a gente pega ali a Europa, os Estados Unidos, são países que têm democracias há décadas, né? 50, 60, 80, 90 anos, a população vota, opta por um, depois se arrepende e vota em outro, vota mais nos partidos. Eu acho que o Brasil tem que ir no esforço de avançar. Acho que teve uma coisa importante que foi a proibição do financiamento privado da Atena, porque isso também era uma coisa que distorcia, ainda distorce, mas distorcia muito a nossa democracia, que era uma empresa poder financiar direto, né? Você ter financiamento privado. Eu sei que muita gente fala, pô, mas esse fundo partidário, pegar recurso público, às vezes é melhor botar o recurso público e evitar esse financiamento privado, né, para você fortalecer e distribuir para todo mundo poder disputar de forma mais justa do que você liberar o financiamento privado como tinha de grandes empresas, chegavam, financiavam e depois queriam o retorno disso, né? Então acho que isso foi um passo importante, federação, mas a gente precisa avançar muito mais. Um dos nossos esforços aqui é poder retomar um diálogo com o Congresso Nacional de um jeito, respeitando o Congresso Nacional, respeitando o Judiciário, cada poder sendo respeitado, mas em cima de um programa, né? Uma coisa que aconteceu no primeiro semestre da Atena, a gente teve voto de parlamentares para aprovar o marco fiscal, que é uma nova regra que dá estabilidade econômica para o país, a reforma tributária, recriar os programas sociais, o Mais Médicos, o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, todos foram recriados, foram votados lá no Congresso Nacional. A gente teve voto de partidos que, inclusive, se declaram de oposição, mas que concordaram na proposta. E depois de terem votado, depois de terem entregue essa contribuição, estão até querendo participar do governo. Então, nesse esforço, a gente está mudando um pouco essa relação. Acho que pode ser muito positivo, mas a gente precisa avançar muito, como você falou ainda. Precisa avançar muito em ter partidos mais sólidos ou federações mais sólidas. Compromisso do cara de 4 anos, não é na eleição agora, depois muda, né? Não é um ficante, é um namoro mais firme, né? Essa coisa do financiamento é muito importante e aproximar cada vez mais, né? Hoje eu estou como ministro, mas eu sou deputado reeleito. Um dos esforços que a gente sempre tinha, como o deputado se aproximar cada vez mais da população, a população poder interagir, fiscalizar. A gente precisa melhorar muito esses mecanismos também de fiscalização e acompanhamento da população. Olha, o Brasil só tem um caminho. Como qualquer país do mundo, eu estou com o Churchill quando ele dizia que a democracia não é o regime mais perfeito do mundo, mas é o que se salva. E é o que é voltado ao povo. Não existe outro caminho que não seja a democracia. E não existe outro caminho para o caos que não seja o golpismo e a ditadura. Isso é inevitável, você não tem como pensar de forma diferente, porque é assim que o mundo vive, né? O regime que deu mais ou menos certo foi o regime democrático. Os outros regimes todos de extrema-direita, como aquele canalha do Hitler, com o nazi-fascismo, né? De extrema-direita, e regimes de extrema-esquerda, como o do Stalin e daí por diante, deram mal. Onde morreram só o Stalin e o Mao Tse-tung, eram ditaduras de esquerda e mataram mais de 120 milhões de pessoas. O Hitler matou 50 milhões numa guerra mundial e 6 milhões de judeus. O que vem dizer que nem extrema-direita e nem extrema-esquerda são regimes aceitáveis. Então, o regime mais próximo de você que está me ouvindo é a democracia, onde você tem uma simples palavra que define a vida do ser humano: liberdade. Liberdade. Mas liberdade não é anarquia.
acho que todos nós concordamos que houve uma tentativa de golpe mesmo no dia 8. Tá bom, prenderam, acho que é o tal de Ivanei, sei lá o nome desse cara. O Anderson Torres, ele parece Pedro quando negou Jesus, quando o Galo cantou 3 vezes. Olha, a polícia militar do distrito falhou. Pô, mas Mané, quem mandava na polícia militar? Era você, que era secretário de segurança do Distrito Federal e estava viajando, estava de folga. Então, que houve uma tentativa de golpe no dia 8, isso me parece inegável. O resto é teoria da conspiração. Foi o governo que plantou aquilo. Coisa nenhuma, aquilo foi uma tentativa de golpe mesmo. Eu li um analista aqui, e é importante que tem muito bolsonarista que está ouvindo a gente também. A gente não faz programa só para lulista, a gente faz programa para quem está ouvindo. Tem muito bolsonarista ouvindo aqui também. Tem cara de centro e daí por diante. Então, é importante a pergunta que eu vou fazer, porque é uma pergunta correta. Tem analista, eu não sei se foi o Josias ou Sakamoto, sei lá quem foi, que eu vi hoje de manhã dizendo, tá bom, prenderam o Ivanei. Mas, e o Bolsonaro? Não vai chegar a vez do Bolsonaro? O Bolsonaro não teve nada a ver com esse golpe. Até agora as evidências não apontaram para o presidente Jair Bolsonaro. Até agora não há evidência nenhuma que coloque o Bolsonaro em risco de prisão, ou as instituições acham que prender o Bolsonaro, independente dele ter participado de golpe ou não, seria realmente transformar o Bolsonaro num Marte, e a gente sabe que ele é o único líder de direita capaz de enfrentar o Lula no Brasil, pelo menos hoje. Estão apontando nomes bons, como o Tarcísio, que é um cara mais moderado, e daí por diante. Mas o Bolsonaro hoje é o líder ainda da direita. Não se apontou nenhuma evidência desse golpismo para o presidente Jair Bolsonaro? Datena, independente de quem for a pessoa, eu tenho certeza absoluta que a Polícia Federal e o Judiciário vão tomar todas as atitudes para apurar, investigar e punir quem foi responsável pelo golpe. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Bolsonaro é o responsável intelectual e espiritual do golpe, sabe, Datena? Porque durante 4 anos ele ficou incitando ódio, conflito, desrespeitando o resultado eleitoral, disse que não ia respeitar, incitando as pessoas a invadir o Supremo Tribunal Federal, desrespeitando o Congresso Nacional, dizendo que o Lula não podia assumir. O tempo todo ele foi. Então ele foi incitando isso. Agora, as evidências, a Polícia Federal e o Judiciário, que estão buscando todas as evidências de quem financiou, quem planejou, e cada vez chega mais perto do ex-presidente da República. Assim como nos Estados Unidos cada vez foram chegando mais perto do Trump, tanto a Polícia Federal quanto o Judiciário e a CPMI está cada vez chegando mais perto do ex-presidente da República, seja de ter participado de reuniões, seja de ter movimentações financeiras, né? Está saindo informações gravíssimas sobre as movimentações financeiras, e é aquilo, a cada enxadado encontra uma minhoca. Quer dizer, a prisão hoje do diretor da Polícia Rodoviária Federal é mais uma dessas identificações. O Anderson Torres, que foi o ministro da Justiça e secretário de Segurança no momento da tentativa do golpe, também já está preso, e acredito que vá até o fim da Datena. Então, eu não acho que tanto a Polícia Federal quanto o Judiciário vá ter uma avaliação política sobre isso. Vai ter uma postura institucional com rigor. Também você tem que ter provas, evidências, e de quem tiver prova e evidência vai fazer a punição, seja quem for. Bom, existem várias formas de solapar um governo que está começando. Uma delas é econômica. O Lula pode ter cara de bobo e jeito de andar. Ele não é nem bobo e anda corretinho dos objetivos que ele tem. Um cara que é 3 vezes presidente da República não pode ser um cara ingênuo. Mas antes dele reclamar, eu já comecei a reclamar. Aliás, o Lula deve me ouvir, porque tudo que eu falo aqui ele repete depois. Mas antes dele reclamar, eu já reclamei muito tempo antes desse presidente do Banco Central. Uma forma de você solapar um governo que está começando é você impor regras ao mercado financeiro que asfixiam o povo brasileiro, já asfixiado por uma crise globalizada financeira. O Brasil é um país em crise dentro de uma crise globalizada. Fica muito mais difícil. Quando o Lula assumiu a primeira vez, ele tinha os bancos saneados por aquele escândalo que aconteceu
lá no Paraná, os bancos estavam saneados e a crise mundial era exatamente em cima do Lehman Brothers e outros bancos. Então o Lula pegou um país melhor, onde as pessoas queriam investir dinheiro bom aqui dentro pela segurança que tinha o país. Isso ajudou muito. Ele foi hábil, mas ajudou demais. Hoje é o contrário. Hoje o Brasil é um país quebrado num mundo quebrado. Fica muito mais difícil. Se você pega, eu acho que tem muito mais de 9 milhões de pessoas sem emprego no Brasil, porque muita gente foi para o mercado informal e o IBGE não conta. Um país onde você precisa de emprego, estabilidade e não tem crédito, tem gente que come um cartão de crédito com 433% de juros, não dá. Aí fica esse presidente do Banco Central, eu disse isso muito antes do Lula falar. Falei, isso é juro de agiotagem e isso faz com que o Brasil não cresça. Não crescer significa não ter emprego, quem tem emprego perde emprego, não adianta porque baixa inflação, é ortodoxo, mas aí você vai para a estagflação. Não adianta você botar o quilo de arroz a R$1 que o cara não tem dinheiro para comprar. Tem gente pedindo moeda para comer um bom prato, aqui em São Paulo de R$1. Então não adianta você baixar o preço do fórceps, na dureza, sendo que você mata o povo de fome. Não adianta nada você ter a mercadoria e não ter para quem vender. De repente a Volkswagen paralisa a sua produção porque não tem para quem vender carro. Aí o Lula vem, como ele fez lá atrás outras vezes, estimula o consumo para tentar consumir carro popular, mas mesmo assim o carro popular está muito caro, está 58 mil. Geladeira, batedeira, o povo não tem dinheiro para nada. Acabam com o consignado e o coitadinho do velhinho lá que dependendo do consignado não tem mais acesso ao consignado. E eu não sou a favor de luta de classes, não. Por exemplo, o empresário que não tem dinheiro para investir na empresa dele não vai te contratar ou vai te mandar embora. Entendeu? E nem o empresário tem acesso a crédito. E os que têm, alguns maus empresários, a maioria, eu acredito, dos empresários, eles jogam no mercado financeiro para não correr risco da empresa dele. Significa desemprego. Até quando esse presidente do Banco Central vai ficar brincando com a economia brasileira? Ó, Datena, a boa notícia é que começou a baixar os juros, né? Na última reunião caiu 0,5, até muita gente se surpreendeu, foi uma boa notícia. De fato, como você falou, os juros no Brasil é desproporcional, não faz sentido a taxa estar do jeito que está. Tem aquela coisa dos juros real, né? Porque a taxa estava 3,75 há um ano, e a inflação caindo, então, ou seja, os juros real aumentando ainda mais. Era um absurdo, desproporcional. Falava que o governo precisava fazer coisas para reduzir. A gente fez tudo. Tudo que era necessário, o governo, junto com o Congresso Nacional, fizeram. Precisava aprovar marco fiscal, aprovamos. Precisava reorganizar o orçamento, aprovamos. Precisava aprovar condições de retomada, aprovamos uma taxa de referência nova para o BNDES mais baixa. Então, tudo foi feito. Felizmente começou a baixar, acho que baixou tarde. Agora a gente precisa ter essa trajetória decrescente cada vez mais. E mais do que isso, viu, Datena? Agora na sexta-feira, o presidente Lula vai lançar lá no Rio de Janeiro o novo PAC, né, um programa de investimento que tem obras, tem muito apoio à parceria com o setor privado para fazer obras em parceria com o setor privado e tem condições de juros mais baixos também, viu, Datena? Porque o BNDES, por exemplo, é um banco, a gente aprovou no Congresso Nacional que ele possa oferecer uma taxa de juros ainda mais baixa para projetos novos, projetos de inovação, por exemplo. Uma fábrica nova que vai fazer ônibus elétrico aqui no Brasil, o hidrogênio verde, inovação na área da saúde, gerando emprego, tecnologia nova, tem que receber uns juros ainda mais baixos. Juros mais baixos para o micro e pequeno empresário, isso é muito importante, né? Muito importante, como você falou, porque é quem mais gera emprego, condições melhores para a gente retomar o crescimento. Então, eu acho que baixou tarde demais, mas agora a notícia boa é que começou a baixar, essa trajetória tem que ser decrescente. O que o governo precisa fazer para garantir esse ambiente econômico positivo para baixar mais os juros aí, nós vamos continuar fazendo. Ministro, eu respeito muito os meus colegas de imprensa e a sua assessoria pede o fim da entrevista porque o senhor tem uma pauta, como todo ministro, e o senhor é um dos mais importantes do governo Lula, tem uma pauta gigante. É sempre um prazer muito grande conversar contigo,
O senhor sabe da admiração que eu tenho pelo senhor, pela sua carreira, pela sua lisura, pela sua honestidade e principalmente por ser um político diferente de muito político que eu conheço, a maioria talvez, que pensa no povo. Né? Os caras só pensam no povo quando faltam 3 meses para a eleição em que o cara vai botar o dedão na urna. Depois jogam o povo para lá. O senhor não. O senhor sempre foi um exemplo de lisura, né? Sempre foi um exemplo de cidadão mesmo, que pensa no outro cidadão. Isso eu acho que é o mais importante para a nossa nação, forjada que será de gente de direita, de esquerda ou de centro, mas que pense no povo como o senhor. Tem gente boa de todo lado. Basta a gente aproveitar esses quadros que o Brasil um dia vai ser um país rico de verdade, porque a maior riqueza que nós temos, e o Brasil é o país mais rico do mundo em tudo, é gente. E investir em gente dá resultado e o brasileiro merece isso, que é muito bom para ser desprezado. Abraço grande, ministro. Eu que agradeço, Gil da Atena. Você ainda me deu essa alegria de poder bater um papo com o Neto aí, que meu ídolo do futebol, e como eu falei aqui, eu acho que está revolucionando essa coisa da comunicação no futebol. E dizer que eu ia jantar hoje à noite com um grande amigo seu, que me tornei grande amigo dele, o senador Cajuru, da antiga Rádio Castro. O Cajuru foi fazer um procedimento hoje. Ele cancelou o jantar porque ele foi fazer um procedimento firme, mas já falou que está bem. Vai marcar semana que vem. Toda quarta-feira ele faz aqui a quarta Cajuru. Você tem que vir estar aqui um dia, viu, Datena? Obrigado, ministro. Ótimo dia ao senhor. Vou me encontrar e tomara que o Cajuru esteja bem. Vou ligar para ele, não sabia, já. Tchau. Obrigado ao ministro.